Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Errar, mas não desiste. E hoje eu vou trazer aqui um convidado que vai falar pra gente de um outro lado, né? Eu sei que tem muitos profissionais que estão aí e de alguma forma querem entender como é que funciona o outro lado, a empresa, como que ela leva os produtos até vocês, como que esses profissionais se qualificam e como eles aprendem no dia a dia com seus erros e acertos para ser um bom consultor, para estar sempre do lado do profissional dentro do salão. Antes da gente chamar ele para começar a conversar, eu quero falar para vocês de um parceiro que eu tenho aqui comigo que colou a sua marca no nosso projeto do Pode Errar, mas não desiste. Não basta ser bom, você precisa que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brand vai traçar o caminho certo para você gerar conexão para o seu negócio. Eles são o parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera para o QR Code, siga eles agora mesmo e uma dica que eu faço para vocês é chamem eles para conversar. Montem com eles uma ideia, passem o que vocês precisam e eu tenho certeza que eles vão dar sugestões para vocês que vão gerar soluções para o seu negócio. Entregar um produto de vocês, a marca de vocês em uma alta qualidade e que o cliente de vocês perceba que o valor de vocês é muito alto. Tá na dúvida ainda? Me segue lá no Instagram, o Leandro Vargas, e vocês vão perceber nitidamente aonde eles passaram a gerir a minha rede social. Vocês vão perceber lá quando era muito confuso antes e quando ficou muito clara a minha estratégia, graças ao trabalho da Monte, tá bom? Vamos começar esse bate-papo incrível aqui com um parceiro que eu tive a oportunidade de trabalhar por muito tempo, sempre foi muito divertido, principalmente nos churrascos, mas um cara que entende bastante do negócio. Seja bem-vindo, Iver Brito, representante de vendas, né? Acima de tudo um consultor de vendas do cliente. É um prazer te ter aqui. Eu tenho certeza que a galera vai gostar muito de conhecer a tua história. E fala um pouquinho pra gente aí. Obrigado por ter aceitado esse convite, irmão. Fico feliz de estar aqui, né? Fazendo parte dessa tua história que está crescendo, está montando esse cenário novo que precisa para a gente divulgar mais os outros lados do trabalho. Feliz por estar aqui e poder ajudar, né? Que legal, cara. Desde o início do projeto, assim, quando eu pensei, né, em trazer vários profissionais de várias áreas e tal, assim, tu foi um nome que sempre circulou ali na minha mente, porque eu acho que tu faz um trabalho de altíssima qualidade, né? Às vezes quem tá lá no salão, ele não percebe o quanto tem por trás, né? Ele só vê ali o representante entrando na porta e aquela sensação de que tu quer ir lá só para vender para ele, né? E isso mudou, né? Hoje o cenário é completamente diferente. Não, com Mas tu não nasceu certeza. na venda, né? Não. Isso que é legal essa história, porque eu não comecei na venda, eu era militar, era soldado na época da aeronáutica, estava estudando até como começou essa área de beleza. Eu era militar, estava estudando para o concurso da aeronáutica e um chefe chegou para mim e perguntou na época: soldado, o que você está fazendo? Eu falei: estou estudando para o concurso, eu já fiz todo o serviço da sessão. E ele olhou para mim assim: a aeronáutica não te paga para estudar. Aí eu falei assim, ali eu entendi que não era para mim aquilo. E aí, metade do ano seguinte, eu tinha uma namorada que tinha um salão de beleza. Eu conheci os representantes, conversando com eles, e aí um dos vendedores falou para mim assim: cara, por que tu não entra na área de beleza? Tu conversa bem, não tem medo de conversar com as pessoas, de conhecer, faz uma entrevista, vai. E aí eu fiz a entrevista, na época eu entrei, era Joico, era um dos primeiros vendedores de Joico em Porto Alegre. Acho que foi um dos pioneiros que introduziu a marca com uma força aqui em Porto Alegre. Que aí ainda era uma distribuidora. Era distribuidora, trabalhava com uma distribuidora, fui a Passo Fundo, fazia entrevista, e aí do negócio eu vinha a Porto Alegre. E aí disso começou a minha jornada na área dos cosméticos, né? A experiência que eu fiz foi bem legal, porque no meu começo, como eu era militar, é uma área totalmente sentidos opostos do que eu trabalho hoje. E como que eu vou entrar nesse mundo? Como eu vou entrar nesse meio? Só conhecendo o produto pela informação que a empresa me dava, não ia ter futuro. Então, o que que eu fiz? Eu trabalhava de auxiliar num salão, sexta à tarde, sábado, para fazer oficina. Que Não aí para ganhar o dinheiro. claro, tu pegava como é que funcionava o negócio. Tudo, ter a didática, como os clientes gostam de ser recebidos, como tu tem que olhar o negócio dele e entender a linguagem mesmo deles. E aí que começou a jornada e trabalhar e começar a entender. Mas no primeiro era, cara, muito trabalho. E antes era, eu brinco, parecia um peão, né? Que só trabalha, só que assim, o resultado
Mas aí eu fui entender que eu trabalhava com uma marca que tinha conceito valor agregado, então não era uma marca que pulverizava, então tu tinha que fazer um trabalho diferente em cima dessa marca do que ser o cotidiano de vendas. Mas no começo, como era cru, correria... Aí vem os erros. Aí comecei... assim, começa. eu vim trabalhar em Porto Alegre com vendas, eu não tinha carro, era de ônibus, eu não conhecia a cidade direito. Porque tu não era daqui, né? Porque não Tu era. é de Santa Maria? De Santa Maria. É. E aí eu vim com isso, como que eu comecei? Eu peguei um mapa da cidade e aí pegava o ônibus, eu sabia assim, daqui onde que Nessa hora o cara se entrega. Pegou o mapa, não tinha o Waze, não tinha nada dessas facilidades. Não tinha. E foi isso que eu fiz. Aí eu pegava um ônibus num local e falava assim, eu sei que o ônibus volta para cá. Então, onde que eu parar dentro da região que eu tenho que trabalhar, consigo voltar. Eu visito todos os salões que eu tenho naquela região, no final do dia eu volto. E aí comecei a fazer esse trabalho, tudo isso. No começo, eu falo para todo mundo foi difícil, eu falo não é fácil. Um dos problemas que eu vejo na área disso é as pessoas acreditarem nos projetos. Muita gente entra, acha que vai ganhar dinheiro, vai ser rápido. Eu falo para todo mundo, acho que pouca gente sabe. Comecei na área, aí eu morava na casa de um conhecido. Aí desse conhecido deu problema, eu tive que ir para casa do meu tio em Canoas, para quem não conhece, aqui em Porto Alegre é perto de Porto Alegre, só que eu tenho que voltar todos os dias e voltar no metrô. Eu andava 10 quadras até a casa para chegar, para descansar e voltar também. Então era sempre essa correria dia a dia. Aí trabalhando todos os dias, dedicando, ouvindo das pessoas, cara, desiste disso, não é fácil, muda não de vai área. conseguir, muda de área, faz outra coisa, volta para tua casa. E aí, em aspas, por ser uma cabeça dura, e falei assim, cara, eu vou virar essa chave. Não que seja só para mim, para mostrar para os outros. E aí fui trabalhando nisso, até que chegou um dia que foi assim, o intimato mesmo que eu digo, porque eu estava na casa do meu tio em Canoas, e aí ele precisava do quarto para um parente que estava doente, precisava vir. Eu saí, tinha acertado de ir para a casa de uma amiga da minha ex-namorada. Fui programado para ir na casa, eu peguei as coisas no carro, fui até a casa, a menina não atendeu o telefone. Eu não conseguia entrar. Aí eu conheci, ia ficar na rua. Eu conheci um cara que era no salão aqui de Porto Alegre, o cara atendia lá e liguei para ele, cara, eu sei que a gente não tem tanta intimidade, mas eu te pedi, posso ficar um dia na tua casa? E aí voltei, e na época quando eu voltei... E ele te acolheu? Acolheu, pô, falei, felicidade por isso. Voltei a Porto Alegre e falei para minha chefe na época, falei assim, duas opções. Eu não tenho onde ficar, ou eu volto para casa. E aí ela falou assim, não, vem para minha casa. Fiquei 15 dias na casa na época da chefe, que era dona da distribuidora. Fiquei 15 dias, ela falou assim, vamos procurar um lugar para te alocar. O valor que vai ser menor, mas não pela estrutura, mas tu tem o teu canto. 15 dias depois... Para parar de pipocar, né, do lado. Aí eu entrei, 15 dias depois, consegui uma casa, consegui um apartamento para ficar. Era um apartamento muito simples, mas era o que eu tinha de condição para pagar. E era o teu canto, né? Não importa que seja simples, né? Tu sabe que tu vai voltar e ali é o teu ninho, é o teu lugar, né, de descanso. E foi... Porque era uma rotina difícil, né? Pô, o dia todo, só quem trabalhou na venda sabe como é, né? Eu me lembro até hoje a primeira experiência que eu tive, porque eu sempre fui educador, né? Não atuava na venda. Mas a gente sempre trabalha em parceria, né? Educador e vendedor. E eu me lembro do primeiro salão que eu entrei com um vendedor e ele entrou super animado que a gente ia vender. E eu me lembro que ele falou sobre o produto e tal, não sei o que, e a cliente falou assim, não, eu não vou querer. E ele se manteve igual e eu murchei, eu entristeci assim, porque pra mim ali foi o tipo, tá, deu tudo errado. E eu me lembro dele só colocar a mão assim na minha perna e dizer, calma aí. E ele continuou. E ela falava não, e como se ele não estivesse nem ouvindo não. E ele só ia dizendo, mas olha só, tu precisa de tal forma e tal, assim, assim, assim. O resultado, ele vendeu. E aí quando a gente voltou pro carro, ele me falou uma coisa que eu guardei, assim. Ele disse, eu sei que tu não é vendedor, mas tudo que tu fizer na tua vida, tu vai receber um monte de não. A gente brincava com vendas, certo. Como é que é? Tu vai receber 1000 nãos na venda. Se tu recebeu um, calma, tem 999 para te receber. Espera que vai vir. Calma que vai ter outros. Eu lembro quando eu comecei a fazer a primeira visita, eu lembro aqui no pessoal que não conhece Porto Alegre, eu desci na Protásio Alves e subi a Lucas de Oliveira a pé no verão. Isso era janeiro. Para quem não sabe, é muito em ônibus, não sobe. Caminhão não sobe. Então, eu subi isso a pé. Aí parei no posto em cima, tomei uma água e visitei meu primeiro salão. E aí eu vi
como que eu estava feliz nas vendas, que eu vendi para essa primeira cliente. Eu vendi pouco, mas minha primeira visita fez uma venda. E ele já te animou. Aí virou a chave. Eu falei assim, aqui eu quero. E o que me chamou a atenção nessa área, na área de beleza, como eu sou muito hiperativo, me mexo muito, sou muito intenso, e eu notei que, estando visitando isso, os clientes, eu via estado de espírito diferente. Eu via pessoas diferentes, eu via pessoas que estavam uma hora numa bola baixa, ou estavam numa energia boa. Então tu via estado de espírito, tu nunca estava numa monotonia. Sempre era uma coisa nova a cada dia. Mas isso é uma característica tua, né? Eu te conheço há quase 9 anos. E eu nunca te vi pra baixo. E eu sei que tu teve os teus momentos de estar pra baixo, né? Eu acompanhei alguns deles nesses 9 anos. E toda vez que a gente se encontrava, tu era sempre o alto astral. Às vezes até atrapalhava. Né? A gente sempre dizia, pô, o Iver tá sempre atrapalhando. Sim, mas porque tu tava sempre buscando uma brincadeira com um colega, um animal, uma coisa, sabe? Sempre assim, e perguntar, e conversar e tal. Isso é teu, né? O ter essa parte de ser... É que quando passa alguns perrengues que a gente diz na vida, começa a te mostrar Criar e casca, ensinar. Né? Eu falo assim, uma coisa que acho que me faz motivar, assim, não existe coisas ruins. Os erros não são erros, são escolas de aprendizado para o teu futuro. Se tu não aprender com eles se tornam um erro. Então foi uma das coisas que fez. Então, você tá com problema, cara. Tem gente que tá com problema pior. Então, se tu vai reclamar por isso, vamos para cima. Vamos virar isso. E na parte de ser mais feliz, ser mais alegre, é muito mais fácil ser receptivo. Né? As pessoas preferem receber uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, do que uma pessoa triste ou cabisbaixo. Isso abriu as portas para ti nos salões. Até porque o salão é extremamente emocional, né? Então, quando tu entra com uma energia mais alta, as pessoas têm uma tendência a querer te acolher melhor, né? Com certeza. Dá essa diferença. A gente ter esse acesso às pessoas. Eu brinco, né? Que a gente falava para as pessoas, eu não bem assim, tudo bem, é tudo ótimo. Então, a pessoa diz, tudo bom, tudo ótimo. Então, sempre trabalhar com um pouco a mais para ela e tu chamar para a pessoa falar tudo ótimo, ela não pode falar que tá ruim. Então, ela cria uma barreira nela. Você, mas tu não falou que estava tudo bem, tudo ótimo, e agora você está me dizendo. Então, não fica... Já era uma estratégia que tu usava para desarmar para venda. Para desarmar na venda. Mas assim, tu é um cara muito técnico, tu é um vendedor que usa as técnicas de venda, que tu faz aquelas técnicas que a gente sabe, né? Que a gente recebeu muito treinamento sobre isso. Bastante mesmo. Muito. Só que tu também é muito do feeling, né? De tu sentir a emoção da pessoa ali, né? Porque tu é de se conectar com as pessoas assim, né? Eu tava ouvindo uma palestra, acho que foi com o Eduardo Teva, que acho que é um cara fantástico, e ele falando... Primeiro, antes de tu querer fazer a venda, tu tem que se conectar com essa pessoa. E tu ter essa conexão com o cliente, entender realmente, conhecer ele, como que ele tá, como ele cresceu, o que ele fez para estar lá. Tu conseguir pegar essa conexão, tu cria um laço de amizade, e esse laço vai te dar o segundo passo, que é começar a fazer a venda. Então, isso foi uma das coisas que eu procuro fazer isso, ter no cliente, criar, porque não tem como a gente criar uma relação de confiança na primeira visita. Mas essa primeira empatia a gente tem que criar. Exato. E essa empatia que fez... Não, e assim, eu quero fazer um alerta. Você que está aí do outro lado, que uma grande parcela que me segue hoje são profissionais da área da beleza, são cabeleireiros, né? São pessoas que vêm dessa área. E aqui o Iver está falando sobre essas coisas de venda, e não pense que isso é uma coisa que só funciona para um vendedor, para um consultor de vendas. Não, é para todo. Todas essas aplicações e estratégias, elas servem para você que é cabeleireiro, para você que que trabalha que é manicure, que é esteticista. Essas técnicas que o Iver está falando aqui, elas funcionam. Você só vai vender mais se você tiver conexão com o cliente, se você entender o que o cliente precisa, que a gente ainda vai entrar nessa parcela aqui agora, nesse tema agora em seguida. Mas tudo que ele falar aqui, não pense que é para vender produto. É para vender tudo aquilo que você tem na mão, inclusive a sua imagem. A gente fala, vender um conjunto, né? A gente não vende um produto. O produto, ele se torna a terceira parte da venda. Hoje, a visão que eu tenho de negócio versus o que eu tinha antes era, como eu trabalhava comissionado, era vender para tirar o salário. Tu tinha que fazer volume, né? Só que aí comecei a entender que essa venda não é uma venda. É simples um ato ali de fazer, não é uma venda. Antes, se eu vender, era vender um item, 2 itens. Não é vender um grow, não é ter mais diversificado, vender para ele. E aí, com a mudança, agora falando de vendas,
o que teve uma mudança na nossa parte de vendas é olhar o negócio do cliente. Acho que a pandemia ensinou um pouco, porque, tudo bem, hoje eu trabalho na marca forte, trabalho na marca conhecida, então é número 1, mas isso faz, tudo bem, um acesso de vendas. Só que a gente sabe que as concorrentes estão vindo tão mais fortes. Se a gente não olhar para o cliente como um negócio dele, realmente não a minha venda, a gente não vai vender. Então tu tem que olhar o negócio num todo. Eu acho que tu, mais experiente nisso, sabe também, faz as palestras de desenvolvimento e percebe. Olhar num todo, não olhar o negócio, eu preciso vender coloração, eu preciso vender tratamento. Não. Como que a gente vai fazer que tu tenha o sell-out desse produto para te comprar esse produto? O mais importante é o produto sair do cliente do que entrar, né? É mais fácil tu pensar no sell-out do cliente do que pensar a venda. Esse é um conceito que eu aprendi ali, né? Dentro da Vela, né? Então foi ali que a gente aprendeu que educação era usada muito estrategicamente pela empresa para essas ações de sell-out, né? Para fazer o salão conseguir colocar para o lado de fora o produto que a gente colocava lá dentro. Porque uma vez um vendedor falou para mim, ele disse assim, toda vez que eu vendo um produto para o cliente e ele não consegue tirar esse produto de lá, quando ele abre o armário, ele enxerga o produto, ele vê a minha foto. Ele vê automático. Ele diz, aquele cara botou isso aqui não sai. Ele dizia, eu não posso correr esse risco, porque senão ele não acredita em mim depois para fazer isso, né? E virou essa chave. Hoje a tua preocupação é fazer com que o teu cliente venda, porque assim ele vai estar saudável, sai o produto, ele está forte e ele te compra. A gente tem uma coisa que eu falo para os clientes, que eu acho legal, assim, eu não quero te vender, eu não quero te empurrar produto. Eu prefiro que tu me ligue semana que vem faltando o produto do que tu me ligar reclamando que tá com o produto parado. Isso então aí. É muito melhor tu ter esse lado do cliente não empurrar. E a gente gera credibilidade, né? Porque muita gente quando é comissionado, eu vou vender. Só pensando no número. Só pensando no número, não pensando no cliente. E o cliente tem que pagar, tem que gerir, e se ele não tá feliz contigo, ele vai bloquear. E ele só não vai bloquear tu, ele vai bloquear a marca. Então, se tu mudar o vendedor, não adianta, ele vai estar bloqueado disso. Então, essa parte tem que estar desenvolvida mesmo. E a gente percebe. Isso, no meu começo, foi tentar entender isso era um problema. Sim, porque na verdade lá no início o que te passaram era que tu tinha que vender. Vender resultado. Tu tem que botar o produto lá. Você não saltar resultado, vender, não fazer o todo, de entender o negócio. E isso acho que é uma falha que, tudo bem, que é novo, era cru, não tinha essa experiência, esse feeling, né? E aí isso foi com o passar do tempo. Eu acho que mais das bagagens da empresa que eu trabalhei, o pessoal não sabe, eu trabalhei só em 2 marcas de cosméticos. Eu trabalhei na Joico e hoje trabalho na Vela. Então, só trabalhei em 2 marcas. Então, não tive... O que a gente até falou antes, eu não fiquei saltando de marca em marca, que eu acho que isso é um problema. O cliente te liga hoje, tu tá em qual marca? Eu não tô mais com ele, liga para outro vendedor. Fulano. Então tu não te dá credibilidade. Eu acho que nessa visão... Isso não gera consistência, né? Eu acho que também a minha visão é a mesma coisa com um profissional num salão. Se o profissional num salão que, tô com um problema aqui, sai e vai para o outro. Tu começa a entender que assim, se tu já passou para 3 salões em pouco tempo, será que o problema é o salão? Não, o pessoal me pergunta aí, tu tem um profissional para indicar? Eu digo, tenho, mas ele não vai sair. Porque o profissional bom que eu tenho para te indicar, ele não sai de onde ele tá. Ele tá lá feliz, ele tá dedicado, ele construiu a agenda dele, ele sabe a importância da estabilidade do cliente saber que ele tá lá há muito tempo. Qual é o profissional que eu consigo te indicar e que eu não vou te indicar? Esse que troca de salão toda semana, porque a culpa é do salão, a culpa é do ciclone, a culpa é do vento, a culpa é da marca que não me apoia. Ele sempre tem uma desculpa para dizer por que ele não acontece. E, na verdade, ele não acontece porque ele não faz o que tem que ser feito, que aquele outro fez, que foi baixar a cabeça e trabalhar. Vou criar meus clientes, vou construir. Eu indico hoje para alguns clientes, assim, eu tenho alguns clientes de mentoria, de alguns salões, assim, que eles me dizem, eu tô com um problema que as pessoas aqui, quando não tem cliente, eles fecham a agenda e vão embora. Aí sabe o que eu digo para eles? Anuncia que tu tá contratando. Mas eu não tenho cadeira, beleza, mas tu tem que botar nesse horário que não tem ninguém. E aí tu manda um sinal pra tua equipe que tu precisa de gente no salão, tu tem cliente naquele horário, se ele não quer ficar, tu precisa de alguém que fique. Claro. Aconteceu isso com um salão que eu faço a mentoria, e o que aconteceu? Ele não contratou, mas as pessoas começaram a ficar até mais tarde. Porque tava confortável.
Ah, eu não tenho cliente, eu vou embora. Se aparecer um cliente, tu me liga. Cara, como assim? Tu vai sair de casa. Esse é um ponto que eu bato o pé assim, cara, se você não tá no salão, você não vai ganhar cliente. Esquece, cara. Não vai entrar. E se o cliente entrar, vai tentar. Ele não vai esperar você vir da tua casa pra atender ele. Não. Venha a não nós funciona. o vosso reino. Não, cara, é teu horário de trabalho. Eu Tu lembro, tá ali. Eu lembro, acho que o Marcelo tava aqui, Marcelo Masco fez uma Sim, entrevista. ele participou do primeiro episódio. Participou, e aí a gente, vindo disso, eu conversei com ele um tempo atrás, e a gente falou disso, porque como ele começou no Hugo, não começou, mas quando ele viu a força do Hugo, era ele e o Serginho que trabalhavam. Ele começou lá. E ele e o Serginho olhando assim, e aí eu lembro que ele contou pra mim assim, a gente olhava o Hugo trabalhando das 7:30 da manhã até as 9 da noite e não parava um atrás do outro. Nada. E a gente olhava assim, cara, eu não vou embora. Eu quero ser isso, eu quero ser essa máquina de trabalhar. Cara, ele cortava 80 cabelos num dia. Olhei. Até ele ter aí ele teve um mal-estar e o médico mandou ele reduzir. Tu imagina uma agenda de terça a sábado de 80 cabelos por dia. Era insano. E aí quando eu fui trabalhar com ele, porque eu também comecei, aí fui ser auxiliar do Hugo. E aí ele tinha reduzido, ele cortava 50. Nossa. Cara, na redução ele cortava 50, das 10 às 7. E aí o que foi, mas o que me chamou a atenção? A mentalidade. E aí eles falaram assim, eu vi nesse cara como ele trabalhava e eu não vou sair do salão, eu vou ficar aqui. Isso aí. Vou ficar aqui, vai ter cliente ou não, eu vou ficar aqui. Ficava. E aí começou a acreditar. É aquilo que a gente fala, muita gente não acredita, eu vou fazer outras coisas de fora. Seu horário de trabalho, mesmo que você dependa, free, que você receba seu dinheiro sobre comissão, sobre serviço, você tem que estar lá. Tem que estar lá. E detalhe, não adianta só estar lá, por estar olhando o celular e não produzindo. Uma coisa que a gente vê que mudou da pandemia. Hoje todo mundo olha a mídia. Hoje, antes de entrar num salão de beleza, hoje as pessoas olham o cliente, olha lá o profissional, olha os comentários, vê os trabalhos deles, antes de chegar e entrar no cabelo, vou fazer o cabelo. Isso aí. O que antes não. Antes as pessoas chegavam, não tinha tanto essa febre, as pessoas chegavam e, que nem eu brinco, as pessoas entravam no salão de beleza, a primeira coisa que fazia é a mão. Por isso que era muito importante. Ou escova. Porque eu me dava bem quando era escovista por isso. Vou experimentar esse salão. Vou fazer uma escova, se eu não gostar eu lavo. Porque depois disso vai dar as confianças para começar. E esses links que tem, é uma coisa que se trabalha no salão, que eu falo assim, manicure, você tem que vender a casa. Não fala de vida alheia, a gente conversa, porque o relacionamento não fala vende a casa, vende os serviços da casa. E no inverso, se a cliente não experimentou nada, também faça o inverso. Então, o profissional vendendo, tu faz a mão aonde? Pô, vem aqui que tu vai ver a mão que é uma das melhores. Que a gente vê que o nicho, na parte dos negócios, é muito separado. E não pensar no todo do negócio. Eles acabam cada um pensando por si, né? O seu umbigo, né? Hoje eu viajo o Brasil inteiro treinando equipes em atendimento e vendas, justamente porque eles pecam nessa parte. E aí o cliente do Rio Grande do Sul, o de São Paulo, do Rio de Janeiro, o de Fortaleza, todos eles quando eu fecho para ir ministrar o curso, eu faço uma reunião para eles me falar quais são os problemas que eles têm no salão. Eu nunca precisei mudar um slide da minha apresentação, porque os problemas são os mesmos. São os mesmos. Depende do lugar. Só muda o endereço. É isso, é a falha, sabe? É a desatenção em atender o cliente, é não oferecer um serviço que a casa tem, não entender que o negócio é né? muito maior, não tá no salão, chegar atrasado. Os problemas são os mesmos, cara. São os mesmos. E aí o gestor, ele me diz assim, cara, mas eu falo e não adianta. Eu tenho que trazer uma pessoa de fora para falar isso. E eu digo, eu fico feliz, porque senão não tinha emprego. É verdade. Ainda bem que não funciona. É verdade, é verdade. A minha felicidade é essa, só que é o jeito de falar. Eles se sentem, às vezes, meio que criam uma guerra. Gestores contra o salão. Por estar cobrando. Contra os profissionais, pela cobrança. E quando tu vem alguém de fora, tu tá fazendo a mesma cobrança. Mas eu não eu tô dizendo pra eles, cara, ou tu faz por ti, que é o que tu falou, tipo assim, existiam outros vendedores que trabalhavam lá contigo. Quem é que trabalhava num salão? Não tinham outros. Tu foi lá e, não, vou trabalhar no salão porque eu quero entender. Quando tu faz alguma coisa diferente, o resultado vai ser diferente. Com certeza. Isso é fato. Agora, são dois cenários, né? Tipo assim, trabalhar num distribuidor e trabalhar numa multinacional, né? A gente teve a carreira muito parecida. Eu trabalhei com dois cenários. Eu trabalhei num distribuidor e trabalhei depois na multinacional que nós trabalhamos junto. Era completamente diferente, clientes diferentes, estrutura diferente, abordagem diferente, mentalidade diferente. Tu sente que, assim, ter passado pela distribuidora ajudou muito nessa... Porque eu acho que o cliente parece mais carente do distribuidor. Eu acho que, assim, essa experiência, primeiro, tem que ter feito
porque tu vai entender o cotidiano da diferença dos dois mercados, entre ter hoje, trabalhar numa empresa multinacional que te cobra diferente, e antes como era cobrado da venda do produto. Essa experiência eu acho que é muito válida. Se eu não tivesse essa experiência, eu não seria, acho que, a mesma pessoa como trabalhando. Sabendo as dificuldades como distribuidor, desde valores agregados em cima de produtos, mas também de estoque, porque o distribuidor, como era um distribuidor pequeno quando eu trabalhava, ele não tinha estoque. Não podia chegar a comprar 20 cores de uma cor. Como é que eu vou vender para outro salão e vai... Ele tinha que se ajeitar Então, e dar os pulos dele. Tu tinha que organizar o fazer o pedido, porque não podia vender tudo isso numa vez só. Isso era um problema. Hoje, na outra, não. Sim, tu tinha limitação de venda para o cliente. Para o cliente. Então, não adiantava só eu simplesmente fazer o pedido ou fazer a venda do item, porque eu sabia que ela não ia ter disposição desse produto para poder entregar. Isso te deixou muito mais estratégico. Aí tu comecei a olhar. Nós não tínhamos. Isso foi uma parte que eu acho que eu vi com o futuro, a gente conseguiu olhar o que a gente tem de estoque. Realmente, hoje na empresa que eu trabalho, eu sei que eu tenho estoque, o que vai e o tempo de vinda de um produto. Então eu sei que vai ter uma falha, vai ter uma perda. Mas aí é uma estrutura gigantesca, claro, que tem um BI evoluído, né? Mas foi tu todo... consegue ter acesso, né? Mas não tinha, mas eu assim, mas a própria empresa, quando a gente teve isso, também não existia na multinacional. Ela começou a expor e viu que ela isso percebeu que fazia diferença. Foi um desenvolvimento e ela percebeu que isso era uma coisa que o mercado precisava. A gente ter essa visão mesmo da empresa para poder propor ao cliente. Não simplesmente fazer uma venda que antes era... Tu te sente mais seguro, né? Com Porque certeza. tu tem todo um respaldo por trás, tu sabe que vai... Que realmente tu tem essa visibilidade, né? Tu consegue entender, não, é isso aqui, tá dando certo, funciona. Porque eu acho que quando tu não tem... Eu me lembro que no distribuidor o mais difícil era que a gente tinha que fazer muito com pouco. Não fazia projetos. Falando franco, nossa, era... de educação ainda tu podia fazer, mas era limitado, era muito mais os temas que está sendo trabalhado. E eu trabalhei num distribuidor diferenciado. Né? Isso é verdade. A Conecta aqui, que era a Vida Bela na época, eles sempre amaram a educação. Eles eram campeões, eles ganharam campeões globais. O único distribuidor na época ali que tinha educador contratado, trabalhava só para eles. O projeto que eu levava, eles investiam. O cenário da educação de distribuidor no Brasil não é assim. Ele é capenga, assim. Hoje quem controla lá dentro esse canal é um grande amigo que eu tenho, que é o Thiago Gonçalves, né? E olha, ele faz muito. Ele fez o canal evoluir muito, o canal do distribuidor e das lojas, do e-commerce, mas ainda é muito diferente, porque o distribuidor ele não tem o suporte financeiro por trás para bancar toda uma educação lúdica como a gente faz numa multinacional. Eles trabalhavam normalmente, era freelancer, né? Dos dias para poder se pagar. Acho que a mentalidade disso teve muita mudança de empresa cobrar. Não, faz que ele vai se pagar. E toda empresa que investia nessa parceria vendas e educação, ela sempre colheu mais, né? Sempre. Isso é uma coisa, porque sempre... Eu no começo... Voltando um pouco no começo, eu estudei muito produto. Eu não usava o educador, que era um erro. Eu não usava o educador, eu fazia, tanto é que os days, quando tinha ação, eu fazia. Tu ficava lá fazendo? Fazia, o cliente me ligando, porque eu estudei muito coloração, também química de produto. E aí o pessoal me perguntava, o profissional me perguntava: ó, Iver, o que eu tô com esse resultado no cabelo, o que eu uso de coloração? Tu fazia a parte técnica junto? Junto, para poder ter essa... Uma que foi o conhecer, muito estudar sobre produto, que eu acho que é um erro, não é simplesmente falar assim, não, eu vou vender. Não, tu tem que dominar o produto que você tá vendendo. Senão tu não tem segurança, né? Uma coisa que eu brinco assim, quando a cliente começa a perguntar para ti, eu preciso de um produto assim, assado, na minha cabeça eu tenho que estar processando qual é o produto das informações dela que se equalizem o que ela quer. E se eu não tenho conhecimento do produto, eu não vou ter isso. Tu vai oferecer qualquer coisa. Vai oferecer, vai achar que aquilo vai dar certo. E não. E uma coisa que acho que é uma dica que é legal para todo mundo, assim, venda correto. Não venda por vender. Isso aí. Eu falo no seminário de venda de soluções que eu tenho, né? Que eu tenho um seminário de vendas, mas para profissionais da área, porque é diferente, né? Então, quando tu fala assim, tu tem as preocupações da venda de um consultor de vendas de negócio. Eu ensino os profissionais da área da beleza que eles não são um consultor de vendas, eles são um consultor de compra. E, entre aspas, um influenciador de compras. Com certeza. O profissional da área da beleza, ele não vende, ele influencia a comprar. E quando eles viram essa chave, a coisa funciona. Mas ele só vai conseguir influenciar a comprar se ele conhece bem o produto que ele tem na mão e se ele descobre
o que realmente é a necessidade do cliente. Se ele tentar vender um produto só porque é um lançamento, é novo e está na mão dele, a tendência é dar errado. Eu sempre tive medo de lançamento da empresa, porque aí todo mundo queria vender para todo mundo. Sim, o que pulverizar que acontecia? Vendia para todo mundo. Mas depois na segunda... Aquelas pessoas que o cabelo não era para aquele produto... Aí reclamavam do produto. O produto não presta. E, cara, o produto não... Ele não pensa, ele age. Então, assim, ó, ele tá no lugar errado, não tem a ver com ele. E falo de todas as marcas. Hoje, claro, a gente tem o maior conhecimento, né, da Vela, que é onde tu trabalha, onde eu trabalhei, mas essas grandes marcas, elas não erram tecnicamente na execução de um produto, cara. A gente fala, produtos não quebram cabelo, quem quebra cabelo são a mão de obra. Exato. É quem pôr a mão, não fez o diagnóstico correto, não entendeu o que é cliente, principalmente diagnóstico ser correto, mas entender realmente o que a cliente quer, o estado de espírito dela, né? Foi que, acho que eu vi num salão que chegar a cliente, aconteceu um problema familiar ou se separou, eu quero mudar meu cabelo. Não, o profissional correto, calma. Vamos te ouvir, mas vamos tratar só vamos hidratar teu cabelo, fazer uma reconstrução, mas nós não vamos fazer transformação. E vamos marcar para outro dia. E vamos marcar para outro dia, que tu tá mais calma e a gente começa a conversar. Tu faz isso com teus clientes também, né? Tem dias que tu sente que a energia não tá e que ele só quer uma conversa. Para a venda não faz essa, não é venda. Não é venda. Vamos conversar com ele, tá num estado de todo mundo só quer ir para vender com ele não tá precisando conversar. E porque normalmente ele conversa, ele expõe só para o cliente, mas normalmente um cabeleireiro ele vai falar o quê? Ele tá ouvindo o que a cliente está falando e ele não consegue expor isso. Expor para ele assim o dele. Ele expõe um pouco, mas não expõe. Então tem hora que ele fala assim, cara, vamos conversar. Aí ele vai contar dos problemas que tá tendo. Eu falo assim, não, quero estar aqui te ajudar. Ouve ele. Dependendo, tu não faz uma venda, mas tu ganha uma futura venda. Oi, Ver, mas é difícil, né? Porque, assim, tu é um cara de alta performance, né? Então, quando a gente... quem passou por uma multinacional e ficou tempo lá, se transforma num profissional de alta performance. E o que é, para quem não sabe, uma alta performance? Tu tem um resultado enorme para entregar e tu tem que entregar ele de forma eficiente para que faça sentido. E isso, a tua agenda é absurda. E às vezes uma visita para conversar com o cliente, ela é super complexa, né? Eu trabalhei na mesma região que tu. E eu vi, às vezes, clientes reclamando, porque o Iver não vem mais aqui. Aí eu disse assim, mas tu sabe quantos clientes o Iver tem? Sabe o estado inteiro que o Iver tem que correr? E aí o cliente às vezes diz assim, eu nunca parei para pensar nisso. Eu digo, pois é. Então se ele vem aqui uma vez por mês, é porque tu é muito especial. E aí a parceria, porque tu não pode deixar o cliente transformar aquilo numa dor gigantesca. Ele tem que entender por que tu consegue ir lá uma vez no mês para fazer aquilo. Porque tu tem uma carga enorme para entregar. Hoje eu estava falando isso com um cliente, era meu cliente, mas foi passado para outro colega atender, e ele falou assim, tu vinha aqui, cara, saudade de ti que tu vinha, uma vez por mês, vai fazer a visita. Aí eu expliquei para ele, fui lá e falei, joguei limpo, porque acho que conversar com o cliente, jogar limpo, isso não tem que ficar guardando alinhar e falar. A expectativa. Cheguei e falei pro cliente, assim, você não entende? É porque assim, o cliente ele não tá conseguindo te visitar, porque ele dobrou o número de salões, e olha que ele tirou mais da metade dos salões que ele atendia. Então, se tu fizer um cálculo, que ele tem mais de 180 clientes para atender num mês, são mais de 600 quilômetros. Não fecha. Aí eu falei, como que tu acha que ele vai conseguir gerir, atender todo mundo? Não tem como. Então, ele fazer uma visita a cada 2 meses pela demanda dele, se ele fizer o projeto contigo... Já é muito bom. Já é muito. É que essa parte a gente entende da diferença mesmo. Porque o mercado mudou, né? Mudou. Antigamente tu ia para um cliente e ficava lá sentado tomando café. Eu ia te falar isso agora. Antigamente tu chegava e ficava horas. Tomando Hoje café. Não. Hoje eu sou muito mais sucinto e falo para ele, tu tem que ganhar dinheiro. Eu tenho que te ajudar a mostrar como, da minha parte, vou te ajudar a ganhar dinheiro mais do que já está ganhando. Assertivo, né? Assertivo, mas nós não temos que ficar aqui o dia inteiro. Eu até quando tá uma liderança junto, eu sou muito... Eu tenho um timer de venda, eu acho que é interno, eu começo quando eu estou vendendo para um cliente, fez o projeto e está naquele momento de tirar o pedido e saber a palavra certa de parar. Então tá, fechou, é isso? Mais alguma coisa? Não, é isso. Deu. Ter o timer disso. E muita gente falta esse timer. E passa, Quer empurrar, quer passar. Eu falo, não, esse é teu timer, para isso. E eu começo dentro de mim. Então quando eu tenho uma reunião que está a liderança quer fazer aquele relacionamento, quer conhecer o cliente, ela quer ficar muito mais tempo. Esse dia é um dia diferente, né? E aí eu tenho que trabalhar nesse dia, porque programar a agenda para esse dia é um dia mais difícil.
e aí tu quer tentar levar a tua liderança muito mais clientes para poder mostrar o teu trabalho. Então isso é um conflito que eu sinto. Eu sinto hoje ainda, até E hoje. pro cliente é super especial, né? Ele quer que aquelas pessoas fiquem ali por muito tempo. Nossa, o Iver trouxe eles aqui. Trouxe uma Eu sou liderança. especial pro Iver e eu quero Tá vendo aproveitar na essas empresa pessoas também. aqui. Exato, Isso. é. E precisa. É difícil tem equilibrar esses Tem esses essa pratos. parte mesmo, mas a gente nota essa. Conseguir equalizar esses tempos no cliente. Eu brinco, eu sou muito rápido nessa parte de venda com o cliente. Fez o projeto, eu não fico namorando. Eu falo assim: é isso que a gente vai fazer. Sabe? Já sabe. Mas lembrando, o que eu vou propor aquele dia, porque por ser rápido o tema, eu já peguei a informação antes, eu já colhi a É informação. uma continuidade. Eu só estou fazendo a continuidade. É. A continuidade, né, você não pode perder tempo, você tem que dar direcionamento. Porque tu já isso, fez isso. toda aquela base de consulta, de entender que era o cliente. Um cliente novo, por exemplo, ele Não, tem que fica mais investir tempo. muito mais tempo nele, né? que... Para poder entender o cenário, entender quem ele é, até as emoções que ele espera que vão A acontecer ali expectativa, dentro. né? O que ele expectativa com... o que tu espera da expectativa do meu trabalho conjunto a Mas ti? tu consegue pegar cliente novo hoje, porque é uma carteira muito grande, cara. É difícil. Eu vou dizer assim, eu tenho conflitos até com clientes que reclamam disso, porque como eu atendo, tenho uma cota basicamente elevada, eu atendo um nicho de clientes, eu coloco uma régua, não é uma régua eu só, a empresa também me instruiu a isso, porque humanamente eu não vou conseguir atender todo mundo. Antigamente eu queria abraçar todo mundo, por causa do relacionamento que a gente cria. Que é essa coisa. Tu ainda tem um agravante, cara, tu veio do interior. A gente queria conversar, ainda sente falta disso. Tá louco, cara. Quem veio do interior tem essa conectividade com as pessoas se conhecem, gostam de conversar, gostam de criar relacionamento, né? Isso como E a aí, diferença. mesmo aqui, tu tem essa coisa contigo de criar esse vínculo. No interior é legal, porque a gente brinca aqui, nós aqui do sul, chimarrão, né? No interior tu toma chimarrão com o cliente. Aqui é muito mais difícil. Muito mais. Aqui tu não vê, assim, a não ser que o dono do salão seja uma pessoa do interior que montou o salão. É isso aí. Tu vê essa diferença. A gente percebe. A gente tem cases, até falando, cases de salões que tem esse relacionamento, mas separa isso. Por exemplo, vou tomar chimarrão, vou lá embaixo, não fica aqui em cima. Já tem a área de convivência, né? O nosso chimarrão aqui é o café. Daqui da capital, vamos tomar um café. É um café. É um café. Esse é o intervalo e esse é o tempo que tu precisa para colher uma ideia ou fazer uma informação ou um projeto para o futuro. É muito curioso. Ontem eu fui palestrar no Rotary Club aqui em Venâncio Aires, né? Uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, e conhecida como a capital do chimarrão, imagina. E aí à noite lá chegamos no lugar, aí tinha um coffee break pro pessoal, então tinha café, tinha suco, tinha não sei o quê, e tinha uma estação de chimarrão, que o Rotary é patrocinado por uma ervateira, que é uma empresa que produz erva mate. E aí estavam lá vários pacotes de erva e tinha um lugar para te abastecer a tua garrafa térmica e pegar a erva mate para fazer teu chimarrão. Então assim, é cultural, todo mundo fazendo chimarrão ali, tomando o seu chimarrão, não tem hora. Uma palestra foi à noite, o pessoal ficou tomando chimarrão até a hora de sair, sabe? Então assim, é cultural. E tu traz isso, né? Tu não consegue te libertar, porque tu aprendeu que a vida é feita de conexões, no interior todo mundo se conhece, todo mundo conversa um com o outro, né? Eu até eu vejo, eu percebo, os clientes nada contra, isso não é um demérito, mas a gente percebe o acolhimento no interior. É diferente. É muito diferente da capital, mas a gente entende porque da correria. Exato, é pelo timing da cidade. Time que ele tem. O timing da cidade. Esse é o ponto correto. Então a gente entende São essa Paulo, diferença. Iver? Não, São Paulo. Para conversar. Não existe. Não tem. O cafezinho ele já vai tomar um cafezinho trabalhando. Já vai tomar. Hoje eu treino muitos salões em São Paulo. E aí eu já faço em Porto Alegre é uma coisa, quando eu faço em São Paulo é outra completamente diferente. Quando eu vou para o interior, nossa, quando eu era educador, eu nunca vou me esquecer uma cliente da Serra aqui. E aí eu fui fazer um trabalho lá, e eu acho até que ela era tua cliente na época, acho que tu chegou a atender aquele lado ali, Garibaldi, não sei se tu atendeu para lá. Não, era do Daniel. Não, Daniel. Era o Daniel, né? E aí eu fui atender lá, fui fazer o trabalho. E aí eu cheguei lá, e aí era um dia inteiro o trabalho lá. E aí fiz a parte da manhã e aí eu perguntei pra ela, tá, e agora onde é que eu almoço aqui na cidade? Ela, não, a gente vai lá em casa, o meu marido matou uma galinha e ele tá fazendo uma massa feita em casa com uma galinhada, tu vai almoçar lá com a gente. E se tu não for, é uma desfeita. Nossa, tu não pode dizer que não, porque tu imagina, ele se preocupou em matar a galinha, coitada, ela não tem nem culpa disso, não tem a culpa, mas ele se preocupou em fazer porque ele ia receber
o educador que veio aqui para trazer e tal. E aí, cara, um almoço espetacular. E na hora de ir embora, ele me traz 2 garrafas e diz assim, ó, esse aqui é um vinho que eu faço. Olha que legal. E eu vou te dar essa garrafa de vinho. Maravilhoso. Maravilhoso, vinho maravilhoso. Levei com as garrafas de vinho pra cá. Depois eu só queria ir lá, mas ele nunca mais me deu vinho. Só aquela vez. Só largada. Mas é isso, sabe? Tipo, e é que nem tu falou, não aceito pra ver uma ofensa, porque eles fazem isso de coração, né? É de coração mesmo, a gente coração. percebe, não é uma coisa que a gente tem de cultural, mas tu percebe isso. Mas o não tem como fazer que aqui. Tem. Não tem como fazer aqui. Não tem. Hoje não tem, tu não consegue fazer isso em Porto Alegre, tu não consegue fazer em São Paulo. Tive agora em Recife, tu não consegue fazer em Recife. Porque é outro formato. É outro formato. A gente percebe, por isso que eu falo, hoje eu não atendo mais interior, sinto um pouco mais essa saudade desses clientes abraçados. Não que aqui não tenham também, mas a gente nota esse perfil. Aqui, o ponto que a gente consegue conversar mais são quando é gestores no salão. Não diretamente profissional, porque o profissional vai estar trabalhando. Uma reunião estruturada, né? Que tem hora para começar, hora para acabar. Isso sempre. Mas a gente percebe essa diferença mesmo. Nesse salão aqui em Porto Alegre. Mas eu acho que é mais por causa do jeito dos clientes que eu tenho também isso. É saudade mesmo de algumas coisas, mas em outro lado é muito mais business e aprendizado. É business e a gente vai fazendo isso. Faz parte do processo da tua evolução, né? Da evolução. E hoje, assim, tu percebe que os teus clientes, eles te desafiam muito mais ou o que te desafia mais é o mercado externo? Os clientes esperam que eu desafie ele para fazer um desenvolvimento. O mercado me exige que eu faça isso. O mercado, por quê? Porque se eu fizer o mesmo, eu sou engolido pelo mercado. O mercado vai passar por cima. Então, tu tem que estar sempre inovando, pensando em ideias novas para fazer o negócio dele. Eu acho que por isso que entra a parte do projeto do cliente, a gente vai olhar o que eu executei, ter o histórico do que tu executou, o que deu certo, o que deu errado, para mostrar para ele. Se depender do que deu errado naquela época, dependendo, não era o ponto de ser aplicado. Talvez dê agora. E agora talvez seja o momento. E olhar isso no cliente, como ele cresceu. Fazer com que o cliente entenda o quanto tu foi parceiro do desenvolvimento dele. Isso é uma coisa que eu acho que também a gente perde muito nesse cenário de fazer a venda e entender esses valores, quem foi parceiro do teu negócio te conhecer. É fácil vir alguém com uma marca forte e depois falar para ti, não, mas eu te ajudo em mais outras coisas. Mas quando tu estava lá embaixo, por que essa marca não veio te olhar? Por que não desenvolveu o negócio? Porque não desenvolveu o meu negócio. E isso faz uma diferença que cria esse laço com o cliente. Mas não existe muito essa gratidão, né? Não. Às vezes o pessoal vem ali com... Eu acho assim... Uma margenzinha um pouquinho melhor, já vou trocar porque tem uma margem melhor. Não, isso existe, a gente sabe que existe. Mas quando eu vi que as marcas, tudo bem, tem o produto, tem a qualidade, mas quando eu entendi que a conexão entre o cliente e a empresa sou eu, quando eu mudei de empresa e um cliente me ligou, qual a marca que tu tá trabalhando que eu quero comprar. Ali tu entendeu. Aí eu entendi que a conexão. Esse cliente é meu. Aí que eu entendi que o cliente, se tu fizer um bom trabalho e mostrar que ele vai crescer contigo, ele vai ser sempre contigo. Nunca sacanear, nunca tratar mal, sempre trabalhar certinho e correto, ele vai ser teu cliente sempre. Mas aí fica claro que deixou de ser venda, né? Deixou de ser venda. Aí tem que saber o ponto que a gente tem uma história de venda que amigo a gente não vende. Que ele vai chegar, tu vai precisar fazer a venda, ele fala assim, pô, tu é meu amigo, amanhã, vem semana que vem, vem na outra, hoje eu não vou poder comprar, vem na outra. E nesse meio tempo tá comprando dos outros. E nesse meio tá comprando dos outros. Não, é a linha mais perigosa, e eu falo isso para os profissionais dentro dos salões. A linha mais perigosa é a linha da amizade. O teu cliente que vira teu amigo, tu vai ter problema com ele. Porque ele se sente cheio de direitos e tu cheio de deveres. Então eu posso me atrasar, eu posso ir a hora que eu quero, tu é obrigado a me encaixar, tu tem que me dar desconto. É verdade. Então toda vez que ele vira teu amigo, cara, tu não vai ganhar nada com isso. Por isso tem que entender, tem que ter essa linha, amizade, mas relacionamento, qual nosso relacionamento é business, nós somos negócio, nós queremos trabalhar junto, crescer, mas tem que saber o equilíbrio dessa. Sim. E essa linha é muito fácil, uma lâmina muito fácil de cortar para um dos lados, então tu tem que cuidar isso. E a gente percebe essa diferença. Que vai impactar no teu trabalho depois, né? Atrapalha todo o processo. Eu falo assim, eu já tive antes de trabalhar, por isso que eu entendo hoje disso. Antigamente, como não sabia, era muito mais amizade, e não fazia o filtro do negócio. Que hoje o cliente é meu negócio, mas é meu amigo. Mas, primeiro, o meu negócio. Como eu quero olhar o negócio dele antes disso.
Para o gestor é mais fácil dividir isso. O gestor, ele é mais business, ele não vai ter isso, cara. O que nós Ele é vamos mais fazer? frio, mais frio. ele é racional. Agora, a parte do salão que é a mais difícil é porque os profissionais são mais emocionais, né? O artista é mais emocional. E ele meio que mistura tudo isso, né? E ele cobra para essa mistura ainda, ele quer isso. A gente vê nos salões ter isso. Eu como eu trabalho nos 3 canais, atendo salão, loja e distribuidor, então eu sei cada um que tem que ser trabalhado. Salão de beleza é totalmente relacionamento, totalmente, não tem. Você vai vender, mas se tu não apresentar para ele antes o produto do que o outro salão, ele vai reclamar. Ele vai dizer assim, por que tu foi lá nele antes? Tu gosta mais do outro que de mim. Isso. E é perceptível. Então tem que controlar isso e a gente sabe que é uma guerra de egos. Não, a gente levava vantagem sobre vocês, né? Então a parceria de vendas e educação, o queridinho era o educador. Sim. E o malvado era o vendedor, né? A dupla, porque né? Porque não agendou aqui antes, porque não veio antes. E aí a gente ia lá, como a gente passava o dia inteiro, a presença para ele daquele que vai lá, que acolhe, que fica, que conversa, era do educador. Com certeza. Tu ia lá, entrava, saía, aí ele vem aqui para tirar o pedido, então assim, era o bonzinho e o malzinho. O bonzinho era o educador e o malzinho era o vendedor. Era o vendedor. E a gente muitas vezes tinha que administrar assim, e falar isso, né? Quando o educador percebe que ele tem que ser o defensor do parceiro dele, que é o representante ali, né, o consultor, Um pro outro, né? Ele entendeu o negócio, ele protege lá e os dois funcionam bem. Agora, se deixar criar uma racha... Tanto é que a gente tinha proteção antes, acho que no começo até a gente entender muito essa parceria de ter esse elo educação junto. Antes agendava com o cliente não dava a mínima. Tipo, vai lá, vai ficar os outros atendendo, não vou fechar a agenda, tu explica para um, dá um intervalo, explica para outro. E era muito isso. Aí a gente começou a entender assim, não, essa parceria tem que ser correta. Como ele tem que parar o tempo para me receber, ele tem que parar o tempo dele para receber meu educador. Então, isso foi uma coisa que a gente batia o pé. Por que não estou recebendo educação? Porque tu não fecha a agenda. Tu não tá dando o mesmo valor que a empresa dá, o que nós queremos dar para você de educação. E foi uma virada de chave, né? Eu me lembro que foi uma época, foi quando eu tava ali, e eu me lembro de às vezes... Contigo era tranquilo, porque tu tem essa visão da educação, né? Tu é um cara que, tu falou mesmo tempo quando tu tava lá, quando tu era militar, tu tinha preocupação pelo estudo. Então, pra ti, a educação é uma coisa que é importante. Nem todo vendedor tem isso, nem todo... Eu brinco, aprende por osmose, né? E aí o cara, assim, ele queria que a gente fosse pra lá e ficasse fazendo figuração lá. Fica lá atrás de um lavatório com os negócios. Só vai... E eu nunca aceitei fazer isso. O pessoal não sabe que antes a gente era cobrado por... Era assim, a agenda de educação, vai lá e aí eu olhava um furo, não, bota lá no cliente, vai lá e faz tudo de qualquer jeito, vai lá, faz de qualquer jeito. Ah. Então não olhava o negócio. Então hoje não, hoje a gente sabe o tema, o que vai ser abordado. É tudo bem. Para a agenda da equipe. Para a equipe, o pessoal fala, mas eu preciso ganhar dinheiro. Se você entender que tu parar a tua agenda e fizer o treinamento, você vai ganhar mais. E antes não, só encher, a gente diz aqui no sul, né? Encher linguiça, né? E hoje tem salões, e é engraçado, porque hoje eu, com os meus treinamentos, né? Hoje eu não tô com essa parte do cabelo, mas eu tô com a parte das pessoas. Então é atendimento, é vendas, imagem pessoal, produtividade, planejamento de carreira. Então tem muitas coisas hoje que os profissionais estão buscando, e aí quando eu vou marcar com o cliente, é muito variado, sabe? O cliente... Antigamente todo mundo queria na segunda. A maioria ainda quer na segunda. Mas hoje eu tenho um cliente que ele me diz, não, eu quero na terça. Tá, mas tu vai fechar terça sim, porque alguns têm folga na segunda, então eu quero todo mundo aqui na terça. Aí o outro diz, eu quero na quarta. Tá, mas tu vai fechar o salão na quarta? Vou fechar o salão na quarta, porque todo mundo tem que estar aqui. Então tu começa a ver uma visão diferente. E aí assim, aí tu não tem medo de fechar? Não, meu cliente vem na terça ou vem na quinta. Eles não têm medo disso. Até se ele souber que está sendo feito um desenvolvimento, ele vai querer... Exato. Não, eu não posso hoje porque está sendo desenvolvimento uma novidade. Nesse dia vai ser... Incentiva a cliente a querer vir. Exato. Pra fazer o outro dia... Só que é uma mudança, né? Antigamente era isso que tu falou. deixa ele ali atrás com os shampoo ali no lavatório e deu. Explica para um, para o outro e vai fazendo o passo a passo. E eu não aceitava, cara. Eu não aceitava. Eu dizia, se é para eu estar ali atrás do lavatório com os produtos, bota um banner. Sabe? Tipo, o cara bota uma foto. Bota a foto do produto passo a passo. Deu, velho. Tá ali rodando numa TV, sabe? Passo a passo. Não precisa de mim. Não precisa. Essa parte isso foi virada de chave, mas a gente entendeu. Eu falo, isso foi um erro que eu também cometi. Isso não é imune, a gente cometeu até entender. Porque é que o pessoal, muita gente não entende. Porque testa, né? Testou, não deu, muda.
A gente teve são evoluções, o mindset de virar essas chaves que a gente tem e evolução disso no trabalho, entender a parceria e realmente ser valorizado em cada ponto. E antes não, foi o que tu falou, a gente chegava, simplesmente agendava, vai lá no cliente, fala sobre tal coisa. Não, fala sobre tal coisa. Hoje não. Hoje é qual é o cliente, qual é o projeto. Se ele não tiver agenda, como que a gente pode encaixar um outro cliente, mas sabendo o projeto desse segundo cliente. Então não é, faz o tema de tal. Não. Tanto é que hoje eu brinco, meu educador, né? Meus educadores hoje, que trabalham em parceria comigo, hoje eu não posso pegar assim, vai lá no salão tal para fazer que é um cliente novo. Não tem e como. ver, não tenho tempo. Hoje a gente já tem agenda de 6 meses Mas programada esse de um é ano. outro ponto. A educação das marcas começou a ser valorizada pela escassez. É a velha história da escassez. Né? Antes, tá aí, tem, quando quiser, beleza. Quando começou a enxugar, nós vamos direcionar, a gente tem um time mais enxuto e a gente vai ter que botar a força deles nos lugares certos. E aí a escassez começou a gerar desejo. Mas eu quero. Não, mas agora eu não tenho tempo, agora tu vai ter que esperar. Isso virou até um parte que começou eles valorizarem. Exato, tipo, não. E virou um conjunto que ajudou tudo. Como é que tu tá levando lá e não traz aqui? Sim, mas eu trouxe aí e tu não deu bola, agora eu passei pro outro lá, sabe? E aí eu comecei quando eu passei a supervisionar o time, eu comecei a dizer, cara, não se frustrem com quem não quer. Cruzem a rua e vão na frente no salão, o que quer? E vamos pegar esse cara e desenvolver ele e transformar ele naquela máquina que não quis. Porque aquilo lá vai cair. E depois, cara, a máquina vai ficar chateada, mas ela fala assim, cara, o que a gente pode fazer para voltar? Aí ela começa a ter a liberdade de tu chegar, fecha teus horários, coordena a sua equipe e vamos participar. Fora isso, eu não consigo. E eles voltam. Mas eles também aí já voltam na mentalidade melhor. De receber e entender o valor mesmo que é um profissional de educação para desenvolver a nossa equipe, para desenvolver a equipe dele e ver o negócio dele. Que é isso que realmente vai dar o retorno. Por isso que no planejamento, quando eu faço planejamento, já está no planejamento os temas que vão ser abordados, porque quando eu faço um planejamento para um cliente, eu não faço planejamento Iver, vai fazer um planejamento, não. Iver, educação vai estar do lado e o gestor. O que nós vamos fazer e as datas que nós vamos colocar para cada um dos temas que vai ser abordado. Então disso a gente vai começar a impulsionar a venda, que vai vir no decorrer do fruto disso, mas estar com ele, com a educação, para saber as datas. Como a gente sabe que hoje é mais restrita a data, eu preciso que ele esteja junto. Eu não posso simplesmente fazer um plano e... Não, mas depois ela vai te ligar. Não. Ela tem que estar comigo para a gente pensar nas datas que ela pode ser feita e ela apresenta o plano e eu apresento o negócio. Porque são três fatores que tem que levar em consideração aí, né? A empresa está trazendo novidades, né? Ela sempre está se preocupando ali em lançar novidades. Precisa. O cliente que ele tem uma série de necessidades e dores do negócio dele que a gente de alguma forma começa a clarear para junto, né? Tá na parceria. E o terceiro ponto é a questão do mercado, né? Tu preparar nesses dois formatos, tu prepara o salão dele para reagir ao mercado, o que o mercado está buscando. O mercado tá, com certeza. Que foi uma virada. Hoje as clientes elas vão procurando a marca. Né? Antigamente não era assim. Não, antes não. Hoje elas chegam no cliente e perguntam... Já sabe o produto. Tu trabalha com produto tal, eu quero informada. ele. Hoje em dia ela sabe o produto. E pior, que em aspas, é bom que elas chegam e perguntam para o profissional de algum produto, faz com que ele abra a mente e comece a olhar outras coisas. Porque a gente entende na área, com o tempo que já tem de trabalho, quando um profissional de cabelo, ele compra seu produto, ele tem o seu estoque, ele se limita. Por quê? Porque ele está começando. Então a hidratação dele vai ser a mesma, a reconstrução vai ser a mesma. Ele não vai gastar... É a condição que ele tem naquele momento. É a condição que ele tem. Só que a gente percebe muita gente que tem a condição mesmo assim, tem essa mentalidade. Que fica, né? Com a mentalidade. E aí eu falo para eles até uma coisa, cliente gosta de novidade. A gente não tem que lançar a cada 6 meses uma novidade para vocês. Automaticamente você tem que ter uma novidade para o teu cliente. Que é o que o cliente quer ver lá, né? Ele quer enxergar o negócio. Uma coisa que eu brinco que falo muito no salão, estudei a falar nas tuas apresentações, venda serviço com o nome do serviço. Não venda um igual para tudo. Que nem eu falo, a hidratação. Você pegou tudo que tu tem de tratamento, tu chamou de hidratação. Virou tudo uma coisa só. Virou tudo uma coisa só. Tu tem um produto. Quando, na verdade, poderia ter 6, 7, 8 produtos. E o segredo é, se tu vender serviços, vender o nome do serviço, tu pode ter 7 e o que toda cliente quer?
toda vez que ela vem tem uma novidade. Então tu pode ter 7 variações. Quanto tempo tu pode ter a cliente? Se tu pensar em sair em 7 produtos, assim, tu pensar, não digo em 7, mas vamos pensar menor. Mas tem. Em 5 tu fizer, olha quantos produtos para cada vez que ela retornar ao salão tu vai ter uma novidade. E as marcas, elas são inteligentes dessa forma, até para ajudar o profissional. Hoje tu compra um kit de produto ali de um lançamento e ele tem 3 ou 4 serviços dentro dele. Sabe? A sinergia para poder fazer. E se tu usar os nomes são serviços diferentes, tu tem é o mesmo por produto, mais tempo. Só que o modo como se aplicar Exatamente, ou fazer. Então assim, lançaram um produto novo agora, beleza. Tá, quantos serviços eu consigo produzir dali? Até ter um serviço novo. Sim. Sabe? Até ter um produto novo com uma gama maior de serviços. Não, e fazer essa diferença, eu acho que isso aí é perceptível. Foi o que eu falei, para cliente principalmente. O cliente gosta de novidade, então vender, isso é da nossa área, né? É vender serviços. O que dá dinheiro é vender serviços. Não vender o todo num só. A gente sabe, quer ganhar dinheiro na área de beleza? Serviço. É que nem a gente vender grow, que nem eu digo, se eu vender só um produto, eu não sou vendedor da marca, eu sou vendedor de um produto. Então tu tem que vender o grow, tem que ser mais macro, tem que vender mais lateral. Tudo bem, introdução é uma coisa. Eu vou introduzir, eu não vou conseguir introduzir um leque. Não, porque ele é um período até de experimentação, né? Ele faz uma experimentação naquele momento e aí ele, eu gostei. Aí agora vem o crescimento ali dentro. Começa. Né? Eu tive uma cliente que acho que é bem legal, ela era 100% da concorrência. E aí, por uma brecha, uma insatisfação que ela tava com a marca. Que é assim que nasce. E aí eu falei assim, eu sei qual é o meu produto mais forte para entrar e começar nele virar chave. Que é onde eu vou conseguir bater. Entrei com esse produto na cliente, falei para ela, experimenta só esse, não quero te vender outra coisa, só esse produto, usa ele. E aí veio muito bom. Eu falei, tá, agora que tu já experimentou ele, eu quero te colocar outro produto. E aí nesse virada de chave com o cliente, hoje 80% a 90% do que ela tem no salão é minha marca. Então, só que eu não empurrei, eu entrei correto, fui fazendo ela, virando a chave, e hoje... Não, e aí tu começou falando dele, né? E eu fui numa palestra, não nessa última que a gente estava junto, dessa última do Eduardo Teva, mas eu fui numa palestra do Eduardo Teva há 15 anos atrás, e eu uso nos meus seminários uma frase que ele falou lá há 15 anos atrás, e vai de encontro com isso que tu falou. Ele disse assim que não permita que o seu cliente experimente a concorrência. Ele pode gostar. Ele pode gostar. E é uma chance, sabe? Tu teve uma oportunidade só, que era uma insatisfação, e a gente só olha pro lado quando está insatisfeito. Então, assim, a empresa deixou uma brecha de insatisfação e tu conseguiu que ela experimentasse. E aí ela gostou. Ali começa o erro da perda do cliente. Exato, foi ali que abriu. Aí abriu e aí tá, beleza, tu me solucionou isso aqui. O que tu tem mais? E aí, do outro lado, já tem uma dor emocional, porque de alguma forma houve uma insatisfação, houve alguma coisa que a pessoa não gostou e contigo a experiência está sendo boa. E aí tu vai lá e abre o leque de opções. É por isso que eu falo, colocando cada vez um produto, mas introduzir produtos que realmente ele vai sentir a diferença versus outros, para depois tu querer inserir outras coisas que ele não vai ter, em aspas, não é que o produto seja ruim, tanto impacto direcionado. Mas tu ter essa oportunidade, ele começa a criar. E essas janelas que fazem a diferença mesmo para te atingir. Outra coisa que eu acho que é legal de vendas é entender de vendas que quando o cliente vai te comprar um produto, tu não vendeu para ele. É o cliente que veio te comprar. O que tu vendeu após isso, a mais ou agregou, isso é a venda. Isso é a venda. Nunca, isso eu falo até na loja. O pedidinho inicial, aquele que ele te manda. Aquilo não é venda. É compra. É um cliente que veio e comprou de ti. Não fez a venda. A venda é tu vender ou a mais. A gente brincava até, que uma regra que a gente brincava que se chama ganho marginal. Ganho marginal, tu pegava no cliente, olhava assim, tu comprou um tubo de coloração, tá, mas olha só, tem mais esses dois aqui que tá vendendo muito no mercado. E aí ele compra e depois tu espera, bota. E esses outros aqui, ó, aí mostra no Instagram, olha, esse fulano tá usando esse aqui, tá usando pra isso. E aí tu começa a fazer o ganho marginal, que é vender a mais, muito a mais, por oportunidades pequenas que tu vai ter. Eu faço uma dinâmica no seminário de venda, né? Com os profissionais. Eu começo... Porque o meu papel é provocar, né? O papel de quem educa é provocar as pessoas, né? Fazer mexer com a cabeça e começar a olhar. Um dia eu fiz uma pergunta e ele disse assim, por que tu tá me perguntando isso? Porque eu tô te provocando. E ele disse, mas eu não gostei disso. Aí depois ele disse assim, não, eu acho que eu gostei. Eu gostei. Porque eu disse que bom, a ideia é essa, é provocar. E aí eu faço uma dinâmica com eles que eu inicio perguntando se eles se acham bons ou maus vendedores.
E aí eles vão lá e marcam se eles são bons ou mal. Né? E depois aí eu começo a perguntar para eles. Quanto tu vendeu semana passada? Ah, eu não sei. Como tu não sabe? Então como é que tu sabe se tu é Se bom ou se tu é mau vendedor? É. Tu não sabe? Tu acha? A primeira coisa que tu tem que fazer é saber se tu é bom. Aí eu ensino para eles exatamente o que tu falou. Pega da semana passada a tua agenda, divide ela em 2 partes. O cliente ligou e marcou para fazer um serviço. É venda ou é compra? É compra. Tu não tá vendendo. Não, porque já falou. Se alguém teve. Ele ligou. Ele agora, te se tu comprou. pegasse no serviço e falou assim: ah, tu fez outra coisa, Exato. quer fazer outra coisa. Esse quer cliente aproveitar? chegou e tu introduziu um outro produto, fez um tratamento. Essa é a venda. Isso é venda. Essa é a venda. Venda é quando tu influencia. Quando tu realmente atua e de alguma forma tu influencia a pessoa a querer alguma coisa dentro da necessidade dela que ela nem sabia que ela tinha. Tu até mostra pra ela uma coisa que ela. Ela não sabia que ela tinha. Não. Esse é o papel. Por isso que mudou o nome. O vendedor era o cara que vendia produto. É. O consultor é aquele que descobre o que o cliente quer que nem ele sabe. Não, uma coisa que, pro começo, quando a gente estava vendo de vendas e tudo, a gente brinca que tem um checklist na hora do pedido. Uhum. Então, tô na coloração, então tá, tudo que você precisa daquelas cores, perfeito. Aí tu vai para tonalizantes, o que você precisa de tonalizante, mas tu não sai do mercado, não sai do nicho de cor. Faz o roteirinho dentro. Faz o roteirinho, de cor, tá, mas tu comprou coloração, o que tu vai usar de oxidante, o que tu vai usar de emulsão, tá, passou disso, o que tu entra na segunda parte de cor? Ou tu entra para descoloração, ou tu entra em tratamento. Então, o teu link tem que seguir no checklist disso até terminar no finalizador. É um storytelling, né? Que aí tu vai Ele e ali, vai seguir na sequência. Porque o cliente não vai lembrar. E se tu fala assim, ele vai te lembrar. Eu preciso disso mesmo, é verdade, bom que tu me lembrou. E para ele faz sentido, porque o profissional ali, ele tem uma lembrança da execução. Então, é esse o caminho. Primeiro eu faço a cor, depois eu faço tratamento, depois eu faço a finalização. Então, quando tu coloca dentro do roteiro que para ele faz sentido, é mais fácil para ele entender. É mais fácil para ele entender. É. A gente entende que se tu não fazer essa lembrança para ele, até alguns clientes, por exemplo, que a gente fala que não tem mesmo tanto controle de estoque, que eu acho que é um problema, mas é do profissional em si, não é tanto do salão que vende o produto para ele, é mais do profissional. Mais dele, né? Mais dele. Até é o artista. É o artista. É o artista. Ele não vai ser disso. Tanto é que tem clientes que tu abre o armário, tem a mesma cor, quatro tubos e falta abertos, uma ou outra que ele e precisa. falta outra. Eu falo assim, cara, mas por que tu tem 4 abertas dessa mesmo se tu não precisava? Isso aí. E a gente percebe disso deles. Tem esse problema de gestão. E vai ter, tu tem clientes hoje que mandam tu entrar no estoque e olhar, né? Não, tem coisas que eu falo, até por causa de demanda aí, como começar a criar um hábito dele e entender. Na coloração eu falo para ele assim, acabou o tubo de coloração, rasga e guarda a tampinha. A tampinha tem um número. Quando terminar essa coloração, bota uma data da última tampinha que tu terminou pro mês entender. E aí no mês tu vai entender o quanto acabou e quantos dias falta para fechar o mês se tu precisaria dessa cor. Então na tua recompra tu sabe que tu vai precisar de pelo menos um tubo a mais ou outro tubo a mais. Nessa hora eles ficam apavorados. Aí ele começa a olhar assim, olha, é uma coisa mínima, né? É uma coisa mínima, só que é um controle que eu falo assim, para quem não tem controle, é o mais fácil. Mais básico. Mais básico. Já não vai deixar tu te perder. Não é computador, tu vai lançar a planilha, ver o estoque. Não. Só vai pegar o tubo de coloração. Eu acabei o tubo primeiro, vai arrancando e vai guardando as coxinhas. Eu lembro que eu chegava no cliente, tava ele lá, abriu, peraí que eu vou lá, vou abrir as cores. Aí ele abria as colorações, tudo ali, eram as tampinhas. Cada uma a gente separava e falava, tá, e quando que terminou essa? Terminou dia tal, então tu tem que aumentar um pouco mais os tubos, correto? Então aí ele começou a olhar. E aí eles vão aprendendo. Né? Aprendeu o controle de estoque. Mas facilitou. Mas aí é que tá, Iver. É por isso que eu falo, mudou, né? É o consultor, não é um vendedor. É um consultor hoje que ajuda o profissional a se entender dentro dessa parte do negócio que para ele é difícil. Automaticamente eu não fiz uma venda mais para ele. Fiz porque eu avisei para ele, você acabou antes, você precisava do produto por mais dias. Então automaticamente precisa comprar mais do que tu tinha comprado Mas normalmente. tu explicou por A mais B por que existia a necessidade dessa compra. Fez ele entender, né? Não é empurrar. Não é empurrar. Ele entendeu ele que ele ele precisava. Ele perdendo disso. E é isso que eu falo, de tu mostrar a necessidade que nem ele sabe que tem. Ele só se desespera depois quando ele precisa e não tem. Até a gente brinca, né? Nós trabalhamos... A gente salva alguns clientes. Salva, o cliente pede pra gente virar, acabou meu tubo, me ajuda nisso, porque eu preciso ter uma cliente tal amanhã. Mas pra ti é mais fácil tu ter um cliente educado do que tá salvando ele toda hora. Se não, lembrando um detalhe, como a gente trabalha com tempo, cada tempo tem que eu perco deslocamento, automaticamente vai prejudicar minha agenda ou meu cotidiano. Impacta na produtividade. E no resultado final.
Uma parte de vendas que eu acho que é legal o pessoal entender que a gente faz hoje, né? A gente não abre todas as leques, né? Porque Não pode não contar pode. tudo. Mas uma coisa legal que a gente... isso não é, isso era tempo da terra na distribuidora, quando a gente recebia uma cota, a gente se assustava. Na distribuidora não tinha a cota em si. Na multinacional, sim, tem cota. E a gente se assusta quando chega... Aquela onda quando vem, né? Se assusta. Mas aí que a gente começa a olhar o cliente, o projeto que tu já fez, e começa a fracionar por o cliente. Entende que aquela onda que veio, ela tem uma ser coesa porque que está vindo isso. Porque a empresa costura aquilo em cima do Em que cima tu já... do que tu Tá teceu entendendo já, que tu né? teceu. É bem isso. E a gente percebe essa diferença, mas no começo não era. Fica apavorado. Nossa, palpitação. É porque, sim, tu tá com um número gigantesco lá no dia 30, e no dia 1º tu tem 0, e vem o cara e diz assim, ó, tu tem que ter um número maior que aquele lá. Tu fica apavorado, Já tipo fica. assim, cara, e agora? Zerou de novo. E aí a ajuda que a gente precisa, é trabalhar a educação junto, fazer todo Todo o processo. o processo. E, velho, passou? Cara, 1 hora. Olha, Tu foi viu, rápido. cara? Assim, ó. Por isso que eu te verdade. falei, quando eu te fiz o convite, eu disse, cara, é assim, ó, é demais, é muito rápido e tal. Vai mesmo. Que é conversa boa, né? Legal. Quero te agradecer muito, cara, tirar um tempo. Eu sei que a vida é corrida, tem os clientes tudo pra atender, tem essas coisas tudo pra fazer, tem, né, família, tem 1000 coisas junto, né? Mas eu te agradeço muito, assim, eu sempre admirei muito teu trabalho, eu sei que tu faz mais do que só fazer essa coisa da venda, tu tem todo esse envolvimento, eu acho que isso faz toda a diferença pro cliente. E eu gostaria que hoje as pessoas, os profissionais, eles entendessem que esse trabalho tem que ser feito pelo profissional também lá com a cliente deles. A venda é diferente? É, mas eu acho que esse cuidado do cliente é o que faz a coisa realmente acontecer, né? Então, muito obrigado aí por dividir o coração, Pô, cara, passar um pouco dos teus mistérios para os clientes. Eu aí. feliz de estar aqui, fazer parte, conheço há bastante tempo, e feliz com os resultados, com esse projeto novo, estou feliz de poder estar ajudando nisso. Precisar contar comigo, estão aqui para ajudar sempre. Não, vamos junto, a gente tá sempre enrolado aí. Vamos. Obrigadão. Cara, obrigado. Eu agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Parceirão aqui, o Iver Brito, um representante aí que muito mais do que vendedor, é um consultor mesmo que ajuda seus clientes. E você que está aí do outro lado, que trabalha diretamente com seu cliente, também tem que fazer a mesma coisa. O nosso papel é a prestação de serviço. E quem presta serviço tem que estar pronto para servir. Tem que entender o que o cliente quer. Você aí que gostou, compartilha com o pessoal aí. Se ainda não te inscreveu no canal, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like aí no conteúdo e manda para todo mundo que vai ter sentido isso na vida deles para ajudar no processo de desenvolvimento. Antes de concluir, eu quero agradecer aqui o nosso parceiro, né? A Monte, que está junto comigo aqui nesse projeto. Não basta ser bom, você precisa que a sua presença digital também seja. E com uma metodologia testada e aprovada, a Monte Agency Brand vai traçar o caminho certo para você, gerar conexão para o seu negócio. Eles são o parceiro certo para você que deseja criar autoridade nas redes sociais e aumentar o faturamento da sua empresa. Aponte a câmera para o QR Code e siga eles agora mesmo. Chamem eles para conversar, eles vão montar um projeto com vocês aí e entregar a marca de vocês para o mercado de uma forma consistente, mostrando todo o valor que vocês têm. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado bastante, aproveitem e compartilhem com todo mundo. E semana que vem a gente está de volta aí com mais um convidado.